E se eu te dissesse que a história que a gente conhece sobre as grandes revoluções está incompleta? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar na única rebelião de escravizados da história que não só deu certo, como criou uma nação do zero, a Revolução Haitiana. É uma história de liberdade tão poderosa que o mundo tentou por muito tempo simplesmente apagar. Para começar, vamos direto ao ponto. Léo, olha bem para essa estátua. É forte, né? O nome dela é Le Marron Inconnu, que significa algo como o escravo fugido desconhecido. Bate o olho aí e me diz, o que você vê? Que história você acha que ela está contando? Uau! Deixa eu ver. Bom, de cara eu vejo um homem se libertando. Tem uma corrente arrebentada no pé dele, um facão daqueles de cortar cana na mão, e ele está soprando uma concha, sabe? Como se fosse um chamado, uma trombeta. E o corpo dele, nossa, que está todo marcado, cheio de cicatrizes. É isso! Você pegou a essência perfeitamente. Cada detalhe aí conta uma parte da história. O facão e as cicatrizes são símbolos da opressão, da violência que ele sofria todo dia. Mas, ao mesmo tempo, olha o que acontece. A concha vira um chamado para a revolta, o facão vira uma arma de luta. E o mais importante, a corrente está quebrada. É a imagem perfeita dessa virada de chave, sabe? Da escravidão para a liberdade. Para a gente entender essa estátua e essa revolução, a gente precisa voltar no tempo e ir para o lugar onde tudo aconteceu. A colônia francesa de São Domingos, que hoje a gente conhece como Haiti. Naquela época, o apelido do lugar era a Pérola das Antilhas. Pérola? Sou até chique. Parece nome de lugar paradisíaco no Caribe. Por que um lugar com um nome desses precisaria de uma revolução tão violenta? Então, era um paraíso só para os franceses. Para eles, São Domingos era simplesmente a colônia mais lucrativa do mundo inteiro. Só que essa riqueza toda era feita de açúcar, de café e de um nível de crueldade e sofrimento que é até difícil de imaginar. 90%. 90% do quê, exatamente? Da população. Pensa só nisso. Em 1789, de mais de 500 mil de pessoas que viviam em São Domingos, 90% eram africanos escravizados. Ou seja, 9 em cada 10 pessoas naquele lugar viviam num regime de trabalho forçado, absurdo e brutal. Caramba! Ver uma coisa dessas dá uma dimensão muito mais real para esse número de 90%. O esgotamento estava impresso em cada rosto. É assustador pensar que essa era a rotina de quase 500 mil pessoas todo santo dia. Exato. Esse é o relato de um viajante da época. E ele descreve um sistema que foi desenhado para extrair o máximo de lucro possível através do máximo de dor possível. Só que, enquanto o terror rolava solto em São Domingos, do outro lado do oceano, na França, uma verdadeira explosão de ideias estava acontecendo. A Revolução Francesa, né? Exatamente. E os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade estavam prestes a fazer uma viagem pelo Atlântico e colocar fogo na colônia mais rica do planeta. Peraí, isso não faz o menor sentido. Então, lá na França, eles estavam declarando para o mundo que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, enquanto na colônia mais importante deles, eles estavam literalmente chicoteando gente até a morte. A hipocrisia é gigantesca. É a grande contradição daquela época, e foi justamente essa contradição que acendeu o estopim. Os escravizados e também os negros libertos de São Domingos ouviram falar dessa tal declaração e pensaram, ué, se essa liberdade vale para eles, tem que valer para nós também. E essa ideia de liberdade encontrou um líder à altura, um homem simplesmente extraordinário chamado Toussaint Louverture. Ele era um ex-escravizado, aprendeu a ler e a escrever sozinho e se transformou num estrategista militar genial. Ele foi o grande cérebro por trás da Revolução Haitiana. Como é que alguém que nasceu escravizado consegue virar um general? A trajetória desse cara parece coisa de filme. E que filme? A guerra pela liberdade do Haiti durou 13 anos. 13 anos de muita luta e muito sangue. Começou em 1791, com o Louverture organizando uma revolta em massa. A coisa foi tão séria que, em 1802, Napoleão, que já mandava na França, ficou furioso e mandou um exército gigantesco para retomar o controle e reinstaurar a escravidão. Eles até conseguiram capturar o Louverture, que foi mandado para morrer numa prisão gelada na França. Ah, não acredito. Que final trágico para ele. Foi terrível, mas a revolução não morreu com ele. Um dos seus principais generais, Jean-Jacques Dessalines, assumiu o comando. Ele e seu exército, formado por ex-escravizados, lutaram com uma garra inacreditável. E, finalmente, em 1804, eles conseguiram o impensável, derrotaram o poderoso exército de Napoleão e declararam a independência do Haiti. Isso é gigantesco.
Quer dizer, não foi só mais uma independência. Foi a criação da primeira república governada por negros no mundo inteiro. E a primeira nação que já nasceu com a escravidão permanentemente abolida. Isso nunca tinha acontecido antes na história. Exatamente. Foi um evento que fez o mundo inteiro tremer na base. Ufa, que alívio! Fico imaginando que, depois dessa luta toda, eles finalmente tiveram paz para construir a nação livre e próspera com que tanto sonharam, né? Ah, Léo, se fosse simples assim. A vitória no campo de batalha foi só o começo de uma outra luta, talvez até mais difícil. A liberdade do Haiti custou um preço altíssimo, porque o resto do mundo resolveu punir essa nova nação pela sua ousadia. As consequências foram simplesmente devastadoras. Para começar, o custo humano. Cerca de 300 mil pessoas morreram. Depois veio o isolamento total. As outras nações que tinham escravos, como os Estados Unidos e o próprio Brasil, ficaram apavoradas e criaram um bloqueio econômico contra o Haiti. E para piorar, 21 anos depois da independência, a França apareceu com navios de guerra e forçou o Haiti a pagar uma indenização absurda pela perda dos proprietários de escravos. Que? Eles tiveram que pagar uma indenização para os seus antigos senhores? Isso é completamente surreal. Surreal e cruel. Essa dívida basicamente quebrou a economia haitiana por mais de 100 anos. E todo esse cenário gerou um medo que se espalhou pelo mundo. Um medo que ganhou até nome: haitianismo. Haitianismo? O que significa isso exatamente? Haitianismo foi o nome que se deu para esse pânico que tomou conta das Américas. A elite branca de países como Brasil, Cuba e Estados Unidos vivia aterrorizada com a possibilidade de que o exemplo do Haiti se espalhasse. Esse medo fez com que a repressão contra os escravizados aumentasse muito e, em vários lugares, acabou até adiando ainda mais o fim da escravidão. E é por isso que a história do Haiti é tão fundamental e, ao mesmo tempo, tão pouco falada. A Revolução não libertou apenas um povo. Ela mandou uma onda de choque pelo mundo que desafiou a base da economia global da época, que era a escravidão. E com isso criou um legado complexo de muito medo, mas também de muita inspiração. Entendi. Então o legado tem dois lados, né? De um lado, é um triunfo inacreditável. Provou que os escravizados podiam sim lutar e vencer, e virou um símbolo de esperança. Mas, do outro lado, é uma tragédia. O mundo puniu Haiti com o isolamento e uma dívida impagável, o que criou um ciclo de pobreza que, de certa forma, afeta o país até hoje. É um legado de vitória e de uma injustiça profunda. Exatamente. Um triunfo que o mundo não estava preparado para aceitar. E tudo isso nos leva a uma última pergunta que fica para a gente pensar. A liberdade do Haiti foi conquistada na marra, no campo de batalha, mas o mundo cobrou a prosperidade deles como preço dessa ousadia. Isso nos obriga a questionar. Afinal, qual é o verdadeiro preço da liberdade quando ela desafia as estruturas de poder que dominam o mundo?